quero deixar um texto para você nessa noite, o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46 a 52, narra uma história encantadora, cheia de princípios, verdades e ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. Marcos capítulo 10, a partir do versículos 46 a 52. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Quero fazer a leitura e você, por favor, siga a leitura comigo e deixe a sua Bíblia aberta depois. A palavra de Deus narra o seguinte: foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Jesus teve 2 encontros em Jericó, você sabe bem. O primeiro encontro, quem narra é o evangelista Lucas, no capítulo 19. O texto diz que quando ele entrava em Jericó, quando ele entrou na cidade, ele teve um encontro com Zaqueu. Zaqueu era um rico publicano, um cobrador de impostos e um pouco corrupto, porque ele ganhava além do que deveria. Jesus, vendo aquele homem no alto de um sicômoro, uma figueira, uma árvore, ele olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar na tua casa. E o texto termina, irmãos, de forma belíssima. Esse homem se levanta e ele mostra o fruto do arrependimento, que é o coração generoso. Ele diz: hoje eu resolvo restituir 4 vezes mais tudo aquilo que eu defraudei, e também resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus então olha para aquele homem e diz assim: hoje salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Mas o interessante, irmãos, é que quando Jesus sai de Jericó, tem um outro encontro. Mas agora não é com um rico publicano, mas é com um pobre cego mendigo. Veja, querido, que por muito tempo nós somos bombardeados com a notícia de que Jesus fazia ou tinha predileção pelos pobres e oprimidos. A teologia da libertação da Igreja Católica, e muitas vezes essa teologia misturada com uma ideologia socialista, nos fez entender que Jesus parece que tinha uma certa predileção pelos oprimidos, pelos pobres. Mas quando você lê a Bíblia, irmãos, de forma idônea, você vai ver, querido, que Jesus não tem filhos prediletos. E essa história, esses encontros em Jericó, eles mostram claramente isso. Jesus, irmãos, ele veio para todo aquele que nele crê, ricos e pobres, oprimidos e opressores. E isso, irmãos, tem desmistificado essa ideia de que Jesus é aquele que só olha para o pobre, para o humilde, para o miserável. Absolutamente. Jesus, irmãos, ele veio para aquele que tem um coração quebrantado, e esse pode ser um rico cobrador de impostos, e também pode ser um pobre cego mendigo. Mas eu quero me ater nesse segundo encontro de Jesus com o cego,
que a palavra de Deus cita o seu nome e o nome do seu pai. Ele se chamava Bartimeu. A palavra Bar, no hebraico, você sabe, significa filho. E esse homem era filho de Timeu. Esse homem era um cego mendigo. E esse encontro que Jesus teve com ele, a questão que eu quero colocar aqui a título de introdução é o seguinte: pastor, que tipo de encontro foi esse? Porque o encontro com Zaqueu foi muito diferente desse. O encontro com Zaqueu, Jesus tomou a iniciativa. O encontro com Zaqueu, Jesus, no meio da multidão, resolve olhar para cima. E aquele homem que envidou esforços para ver Jesus, foi coroado com a bênção de Jesus ficar na sua casa. Em outras palavras, quando Jesus entra em Jericó, o encontro com Zaqueu, a iniciativa foi do mestre, mas no encontro com o cego não foi. E aí eu pergunto, pastor, que tipo de encontro foi esse? Primeiro, o encontro de Jesus com Bartimeu foi um encontro, irmãos, derradeiro. Por quê? Verso 46. O texto diz que eles foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, pastor, o que significa isso? Jericó era a última instância de Jesus antes de Jerusalém. Pastor, aonde Jesus estava no seu ministério? Na última semana do seu ministério. Jesus estava às portas da paixão. Jesus já havia feito a sua obra durante 3 anos e meio, segundo João. E agora ele estava na sua última cidade, antes de entrar e chegar em Jerusalém. Pastor, o que significa isso? Bartimeu nunca mais se encontraria com Jesus. Ele nunca mais retornaria a Jericó. O texto diz que Jesus estava saindo de Jericó. E saindo de Jericó em direção a Jerusalém. E em Jerusalém, a sua última e derradeira semana. Portanto, meu amado, esse encontro em primeiro lugar foi um encontro derradeiro. Sabe por quê? Porque se ele não acontecesse aqui, ele não aconteceria mais. É como se Bartimeu tivesse a sua última oportunidade. É como se Bartimeu percebesse que o filho de Davi nunca mais poderia retornar para fazer algo na vida dele. E o texto diz que esse homem então compreende a urgência desse encontro, porque Jesus nunca mais retornaria a Jericó. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: as coisas de Cristo e de Deus não devem ser deixadas para amanhã. Cuidado quando você protela as coisas de Deus, porque pode ser tarde demais. Em segundo lugar, irmãos, esse encontro foi um encontro desafiador. No versículo 46, a Bíblia diz que foi desafiador porque existia ali uma numerosa multidão. Jesus já estava no final do seu ministério e a multidão seguia Jesus aonde ele ia. E geralmente, irmãos, acontece uma coisa interessante. Quando alguém importante chegava numa cidade, saía uma multidão da cidade para saudar essa pessoa e entrar com ele na cidade. E quando ele saía da cidade, acontecia a mesma coisa. Essa mesma multidão, como uma forma de honrar o visitante ilustre, ia com esse visitante ilustre até depois das portas da cidade. Foi isso que eles fizeram. Existia, irmãos, do lado de Jesus, ao redor de Jesus, uma numerosa multidão. Isso era um grande desafio para Bartimeu. Esse encontro foi um encontro para ele desafiador, porque ele teve que vencer um grande desafio, que é a multidão, para chegar a Jesus e se fazer ouvir de Jesus. Mas o texto diz que esse homem também, verso 46, era cego mendigo. O segundo desafio, irmãos, era a sua condição pessoal. O cego, ele não consegue se locomover com facilidade.
O cego, ele não consegue andar com facilidade, principalmente no meio de uma multidão. Por isso que o encontro de Bartimeu com Jesus foi um encontro desafiador. Primeiro, a multidão. Segundo, a sua condição pessoal de cego. Terceiro, foi um encontro desafiador por causa da repreensão social que ele teve. Se você der uma olhadinha no verso 48, a Bíblia diz que muitos o repreendiam para que se calasse. E geralmente um homem naquela situação, quando ele era repreendido, ele se sentia acuado e reprimido e se calava. Funcionava mais ou menos assim: eu já sou o que sou e já tenho a condição que eu tenho. E quando reprimido, ele se fecha mais ainda. E é por isso, querido, que foi um encontro derradeiro, porque ele entendeu que não teria mais essa oportunidade. Foi um encontro desafiador, porque ele venceu vários desafios, para que ele pudesse estar com Jesus. Hoje, irmãos, temos feito pouco isso. A qualquer sinal de obstáculo, nos retraímos. A qualquer sinal de problemas, nós retrocedemos. Muitas vezes, irmãos, a situação se enegrece e nós nos encolhemos. Desafios batem à nossa porta e nós desistimos. Frustrações se alojam no nosso coração e nós abandonamos. Situações nos acometem de adversidades e nós desfalecemos. Mas quando eu olho para esse homem, irmãos, eu vejo uma série de dificuldades que certamente impediram esse homem de ir até a Cristo, mas nenhuma delas foi o bastante. É um encontro desafiador. Ele teve que desafiar circunstâncias terríveis para poder perseverar o encontro com Cristo. Mas esse encontro também, irmãos, foi um encontro obstinado. Por quê, pastor? Veja o verso 47. O texto diz que, ouvindo ele que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha pergunta agora é o seguinte: pastor, como é que esse homem cego, mendigo, sabia do título messiânico do Messias que viria, que era filho de Davi? Como é que esse moço percebeu que esse Jesus que passava na sua cidade, ia para Jerusalém, era o esperado das nações? Como é que esse homem percebeu e entendeu que um dos títulos do Messias, tão esperado pelo judaísmo primitivo, filho de Davi, encarnou-se na pessoa de Jesus? Eu posso tentar responder essa pergunta em algumas elucubrações, alguns pensamentos talvez meus. Primeiro, talvez esse homem tenha ouvido falar de Jesus na cidade de Jericó. Talvez esse homem possa ter sido ensinado pela sua família, antes de repente ele se tornar cego ou mendigo. Ele de repente ouviu o ensinamento de Isaías, talvez 61, que Jesus até reportou-se a si mesmo na sinagoga de Nazaré, quando ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar a libertação, a curar os enfermos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Quem sabe esse moço compreendeu que a figura de Jesus era o Messias prometido lá em Isaías 61, e ele então percebeu alguma coisa que ninguém percebeu. Por quê? Porque o grito dele era o grito do Messias, Jesus, filho de Davi. Como esse moço percebeu quem Jesus era? Não sei, irmãos, mas o fato é que esse moço não perdeu a chance que ele tinha, derradeira, e ele clama, e ele grita, e ele eleva sua voz, chamando por Jesus com o título messiânico daquele que viria e daquele que restauraria
todas as coisas. Mas veja no verso 48 o que acontece. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas a reação desse moço, irmãos, mostra o quão obstinado ele era. O texto diz que, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como eu disse anteriormente, irmãos, esse moço tinha tudo para se calar. Ele tinha tudo para se enclausurar na sua concha e dizer para si mesmo: não adianta, minha vida é assim mesmo, eu sou um pária da sociedade, ninguém me ama, ninguém me quer. Você já viu isso? Está vendo? Eu estou tentando, mas não consigo. É isso mesmo, eu sou fadado a isso mesmo, eu preciso continuar assim mesmo, porque olha, é isso mesmo que Deus tem para mim. Mas não, irmãos, esse homem, a despeito da repreensão tão dura, tão desumana, dada a sua situação, a Bíblia diz que muitos o repreendiam. Não foram poucos, foram muitos. Mas o texto diz que a despeito, irmãos, da repreensão das pessoas, o texto diz que ele se encheu de coragem e gritava cada vez mais alto. Por quê, pastor? Porque esse encontro também foi um encontro obstinado. E todas as vezes, irmãos, que eu vejo pessoas assim na Bíblia, sabe de quem que eu me lembro? Eu me lembro de Paulo. Eu me lembro como Paulo era um homem obstinado. Nada nesse mundo demovia do coração de Paulo a sua vocação. Nada nesse mundo fazia esse homem retroceder. A Bíblia diz, irmãos, que na sua primeira viagem, ele foi apedrejado na cidade de Listra e julgado no lixão da cidade como semi-morto. Todo mundo achou que ele estava morto. Julgaram ele no lixão da cidade, foi tido como morto. Mas a Bíblia diz, irmãos, que os irmãos da cidade curaram as suas feridas, levaram esse homem para suas casas, cuidaram de Paulo. E quando ele se levanta, e quando ele se ergue, e quando ele fica bem novamente das pedradas que ele levou, o texto diz que ele ruma à próxima cidade para pregar o evangelho de Jesus Cristo. E você quer ver uma coisa bonita? Na segunda viagem de Paulo, quando ele faz planos para alcançar as grandes cidades, qual foi o plano anterior de Paulo? Eu preciso passar em todas as cidades que eu preguei o evangelho, inclusive a cidade que me apedrejaram. Isso é muito bonito, irmão, sabe por quê? Porque a gente por qualquer coisinha desiste, não é? A gente por qualquer coisinha volta atrás. A gente por qualquer injúria, a gente depõe as armas. E quando eu vejo, irmãos, esse homem cego, mendigo, obstinado, gritando cada vez mais alto, e com vozes contrárias, mandando se calar, eu vejo como Deus se agrada de alguém que tem uma meta, um propósito, um alvo, e luta por ele até o fim. Louvado seja Deus, amém? O apóstolo Paulo poderia muito bem ter feito o seguinte: eu vou visitar as cidades que eu preguei, mas Listra eu não volto. Listra eu não ponho os pés, porque lá me apedrejaram e me deixaram como um morto, um cão morto fora da cidade. Eu não volto nessa cidade. Mas ele volta. Por quê, pastor? Porque ele tem um chamado. Ele tem uma vocação. Ele tem algo, irmãos, no coração dele que é muito mais forte do que as circunstâncias dessa vida. E preste atenção numa coisa aqui agora. A Bíblia diz que Paulo pega os seus companheiros
e parte para a segunda viagem, e ele passa em Listra, e quando ele chega em Listra, na cidade que ele foi apedrejado, quem ele encontra e se torna o maior parceiro, colaborador e continuador da obra de Paulo? Quem foi? Timóteo. É uma ironia, não é, irmãos? Quem poderia imaginar que lá naquela cidade, onde o apóstolo Paulo foi alvo, foi alvejado pela ira dos homens, Deus colocasse no meio uma pepita de ouro? E quando ele volta na cidade de Listra, ele vê um jovem que chamou a atenção dele, irmãos. Os olhos de Paulo brilharam, e sabe o que ele faz com esse jovem? Ele toma esse jovem e leva junto com ele. Foi o mesmo jovem que, quando Paulo estava preso no ano de 64, debaixo do tacão do imperador Nero, ele escreve sua última carta, passando o bastão do seu ministério para quem? Para ele. Pastor, aonde que Paulo descobriu Timóteo? Em Listra. Ah, queridos, esse encontro foi um encontro obstinado. E eu acho, irmãos, que Deus se agrada de pessoas assim, de pessoas com uma têmpera mais forte. Não que eles sejam fortes em si, mas uma têmpera forte, porque eles sabem quem eles seguem e quem é poderoso para fazer infinitamente mais na vida deles. O cego Bartimeu tinha tudo para desistir de clamar a Jesus. Sua condição, a multidão, a repreensão social, mas mesmo assim, irmãos, ele era um homem obstinado, porque ele cria que se Jesus ouvisse, parasse, intercedesse, alguma coisa gloriosa iria acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, meu amado. Não desista, viu? Avance. Cuidado para as coisas da vida não fazerem você se estacionar, desistir do propósito, abandonar o chamado, depor as armas, desanimar no coração. Ah, pastor, mas você não sabe o que aconteceu comigo lá, ou não sei com quem. Pois é, mas isso tudo que aconteceu com você, se mire no exemplo de Paulo. Foi lá em Listra, no lugar que ele foi apedrejado, na sua primeira viagem, irmãos. Pelo amor de Deus, que incentivo esse homem teve, né, meu pastor? Para sair pregando. Se tivesse tido pelo menos uma grande conversão, ele podia pensar assim: puxa, eu acho que Deus realmente me chamou, né? Mas engraçado, irmãos, na primeira viagem de Paulo, na primeira cidade que ele vai, quando ele prega, ele ganha uma chuva de convertido? Não, ele ganha uma chuva de pedra. Mas a mesma cidade que ele ganhou uma chuva de pedra, Deus deu a ele um diamante raro, que se tornou filho dele na fé. Amém? Portanto, meu irmão, deixa eu dizer mais uma coisa para você nessa noite. Não rejeite o que aconteceu com você no passado, como se fosse uma maldição, e de repente agora você exclui da sua vida. Sabe por quê? Porque em muitas coisas difíceis que aconteceram com você, Deus pode ter um diamante nelas, tão somente esperando você perseverar, continuar, não desistir. Certa feita Jesus disse lá em Lucas, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Pastor, que imagem é essa? Quem trabalha no campo e já mexeu com um arado manual, sabe que imagem é essa. Sabe que se você olhar para trás, com a mão no arado de aiveca, aquele que corta o chão com uma lâmina só, ao invés de você fazer um culto certinho, um sulco certinho e o outro certinho, eles vão se desviar, porque quando você olha para trás, desviam. E isso, irmãos, pode causar um estrago no seu campo e na sua colheita. Sabe o que Jesus está dizendo? Preste muita atenção quando você coloca a mão no arado, e por favor não olhe para trás. Sabe por quê? Porque o seu olhar para trás pode causar um estrago na igreja, no campo, que será colhido para Deus.
Mas quando eu olho para o texto, irmãos, para esse encontro encantador, eu vejo que também foi um encontro transformador. Siga comigo o versículo então 49. O texto diz no verso 48 que ele gritava mais alto. E num desses gritos dele, bem alto, obstinado, o texto diz no verso 49 que parou Jesus e disse: chamai-o. E se você olhar na construção do grego aqui, você vai ver que esse chamai-o traduz a ideia de que Jesus mandou chamar o cego exatamente aqueles que o repreendiam. Jesus tinha desses negócios, viu, irmãos? Às vezes ele batia assim com luva de pelica. A construção no original aqui dá a ideia de que Jesus viu quem repreendeu o cego, e quando ele para, ele chama essa galera e fala assim: ó, chama ele lá. Versículo de número 49. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Você conhece a história da capa, não conhece? É importante a gente falar um pouco dessa capa. Se você der uma olhada em 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo está preso na masmorra romana esperando o seu martírio, ele escreve a Timóteo a sua última pena, não é para uma igreja, é para uma pessoa. Isso mostra o quão ele amava Timóteo, e o quão ele contava com Timóteo, para Timóteo levar adiante o bastão do evangelho, que o apóstolo Paulo agora seria entregue como libação. E se você olhar no capítulo 4, você vai ver que a primeira petição do apóstolo Paulo é a seguinte: traze-me a capa. Pastor, o que significa essa capa? Significa duas coisas, preste atenção. Naquele tempo as viagens eram longas a pé, não tinham hotéis 5 estrelas, que você ficou lá em Belo Horizonte, não tinha hospedarias assim para todo mundo. Naquele tempo as viagens eram difíceis e as pessoas levavam ou a sua barraca, e Paulo trabalhava com couro, ele fazia esse tipo de coisa. E as pessoas para dormir não levavam cama, colchão, não existia isso. As pessoas levavam a capa. A capa era um utensílio muito importante, por quê? Porque de noite ela servia para você colocar como cama e dormir, ou até você se aconchegar nela se fosse noites frias. E de manhã, essa capa também era muito importante, por quê? Porque se tivesse no período frio, e olha que na Palestina no inverno cai até neve, ele poderia se agasalhar bem com essa capa. Essa capa era algo que se usava em cima da túnica, e ele tinha uma capa. E o interessante, irmãos, que esse cego mendigo, por ele ser um mendigo, essa capa era a sua casa. Ela o protegia, era a sua segurança, era o seu conforto, era aquilo que ele possuía na sua mendicância e na sua cegueira. Em outras palavras, era algo importantíssimo para aquele homem. O próprio Paulo, quando está na prisão, ele pede a capa. Por quê? Talvez porque o chão da prisão é duro demais. Talvez porque ele está com frio, e ele quer se aquecer. Agora você imagina, irmãos, a importância dessa capa para os dias de Jesus. Mas a Bíblia diz, irmãos, quando a turma do deixa disso chega e fala assim: olha, tem de bom ânimo, o mestre te chama. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem não titubeou. Por quê? Obstinado, confiante, entendia que ele não tinha mais chance, aquela era a última. A Bíblia diz que ele se levanta de um salto, e o detalhe no texto é muito bonito: e ele lançou de si a capa. Eu fico imaginando os evangelistas quando escreveram isso depois de um tempo, porque os evangelhos não foram escritos nos dias de Jesus, né? Vocês sabem disso.
Foram escritos depois, com os testemunhos, com os textos, com aqueles que redigiram alguma coisa na época, mas principalmente com a tradição oral. Aí eu fico imaginando, irmãos, que detalhe foi esse que o sujeito colocou aqui no texto, depois de tantos anos, o negócio da capa. O que tem a ver a capa? Por que o texto diz que ele lança a capa? Talvez você já deve ter desconfiado por quê. Primeiro ele diz, Jesus, filho de Davi. Ele reconhecia que Jesus era o Messias. E quando Jesus manda chamá-lo, ele lança de si a capa e vai ter com Jesus num salto. Por quê? Porque aquilo não precisaria, ele não precisaria mais daquilo. É bonito, né, irmãos? Essa capa me serviu enquanto eu era cego mendigo. Essa capa me serviu muito bem como um estigma social de que eu não tenho nada, mas pelo menos eu tenho essa capa. Era tudo que eu tenho. Mas de repente, irmãos, quando Jesus chama esse homem, o texto diz que ele se levanta de um salto e lança de si a capa. Em outras palavras, de alguma forma misteriosa, maravilhosa, inusitada, surpreendente, miraculosa, do céu, ele compreendeu que ele não precisaria mais dela. Mas aí acontece algo, irmãos, impressionante. Dessas coisas na Bíblia que a gente fica se perguntando por que Jesus fez essa pergunta. Jesus era Deus. Ele sabia tudo antes das pessoas dizerem. Quando ele estava na casa de Levi, quando deu a ele uma ceia, o texto diz que os publicanos e pecadores se assentaram ao redor da mesa e Jesus com eles. E a Bíblia diz que os escribas e fariseus do lado de fora da casa começaram a murmurar entre si, dizendo assim: que absurdo, o seu mestre come e bebe com essa gente. Falaram para os discípulos, irmãos, lá fora. Irmão, mas o texto diz que lá dentro, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus se levanta e diz: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Agora aqui, irmãos, olha o que acontece. Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Irmãos, imagina só, o sujeito lança a capa, o sujeito vai ter com Jesus, e quando ele chega perto de Jesus, cego e mendigo, Jesus vira para ele e fala assim: que queres que eu te faça? Que pergunta mais fora do quadrado. Será que Jesus não sabia o que esse homem queria? Pois é, tanto esforço, tanta coisa que ele empreendeu, tanto desafio, e agora Jesus simplesmente olha para ele e diz assim: queres ser curado? Para a gente compreender a pergunta de Jesus, irmãos, nós precisamos analisar duas coisas. Primeiro, para a gente compreender a pergunta de Jesus, nós precisamos analisar o contexto desse episódio de Jesus com Bartimeu. Se você der uma olhadinha na sua Bíblia, no versículo 35 ao 45, no contexto anterior, logo no contexto anterior, tem o pedido de Tiago e João. Qual é esse pedido, pastor? Chegaram perto de Jesus e disseram assim: Senhor, permita-me que no teu reino eu assente à direita e o meu irmão à tua esquerda. Em outras palavras, Senhor, permita-me que no teu reino a gente se assente no lugar de honra. Ao contexto. Permita-me, Senhor, que a gente tenha um lugar especial no teu reino. Aí, irmãos, quando eles pediram isso para Jesus, o texto diz que todos os outros discípulos, verso 41, se indignaram contra eles. Por quê? Eles querem a primazia. Quer passar a perna de nós. Eles estão se achando melhor do que nós. Eles pediram a Jesus o lugar de honra, a direita e a esquerda, ao contexto do cego. E de repente, irmãos, o verso 41 diz que houve uma indignação por parte
de todos contra João e Tiago. Mas aí Jesus vem, irmãos, e como sempre, né, Jesus nunca põe lenha na fogueira. Jesus sempre vem para acalmar as coisas e colocar o princípio de Deus. Jesus então entra em cena e diz assim: olha, vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo. Os governadores dos povos, aqueles que dominam sobre vocês, é que buscam essas coisas, mas entre vós não é assim. E aí Jesus vem, irmãos, e mostra o princípio. Versículo 43: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. E aí, irmãos, no verso 45, depois de Jesus introduzir um princípio completamente inusitado e novo para a cultura da época. Por quê? Porque a cultura da época dizia o seguinte: serviço é coisa de escravo. Isso veio de onde, pastor? Isso veio lá da filosofia de Aristóteles, lá atrás. Aristóteles chegou a dizer o seguinte: que a virtude é o conhecimento, e o conhecimento, aquele que tem muito conhecimento não pode trabalhar, porque o trabalho é coisa de escravo, é coisa de segunda categoria. Serviço é gente de segunda categoria. Pastor, isso é quem? Isso é Aristóteles, isso é filosofia grega. E é claro, querido, que esse pensamento permeou o pensamento judaico. É um absurdo que o servo fosse o primeiro, o servo era o último. E Jesus agora, irmãos, introduz algo completamente novo e inusitado. Ele diz assim: olha, entre vós não é assim. Você quer ser o primeiro? Você tem que ser o último. Você quer obter a primazia? Então você tem que ser como aquele que serve. E aí, irmãos, Jesus veio chocar os seus discípulos. Por quê? Porque a ideia do Messias, a ideia judaica daquele que viria, era o Messias poderoso, era o rei político, era aquele que se assentaria na cadeira de Moisés, era aquele que exterminaria os inimigos, era aquele que governaria com um tacão de poder, era aquele que restauraria e instauraria o reino de Deus na terra, era aquele que viria no final dos tempos, acabando com os inimigos e reinando para sempre com poder e grande glória. Mas agora, irmãos, esse Messias se apresenta de uma forma completamente nova. Ele não tem onde reclinar a cabeça. O Messias crucificado é um horror. É por isso que Paulo diz que ele é um escândalo para os judeus. Todos ficaram horrorizados, irmãos. Por quê? Porque o serviço era coisa para escravo. E Jesus agora vem, irmãos, e introduz uma nova natureza para aqueles que são dele. E para horrorizar mais ainda os seus discípulos, no versículo 45, ele dá o seu próprio exemplo. E ele diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Preste atenção. Quando Jesus chega perto de Bartimeu e diz: que queres que eu te faça? O primeiro significado dessa pergunta é o contexto anterior. O que Jesus ensina, ele faz. Por quê, pastor? Porque essa pergunta que Jesus fez ao cego era a pergunta que o servo da casa fazia ao seu senhor: meu senhor, que queres que eu te faça? Agora, irmãos, para chocar mais ainda, Jesus faz essa pergunta para quem? Perceberam? Esse é o primeiro significado dessa pergunta. Jesus ensinou minutos atrás que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E agora, com o cego, ele dá o exemplo. Aí eu pergunto: não é esse o método de Jesus ao longo de todos os seus ensinos e no Evangelho? Ele não proclamava uma verdade e não mostrava com a sua vida? E ele então faz uma pergunta para quem? Para o cego mendigo. Quem poderia imaginar que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso,
aquele que estava sentado com o Pai antes de todas as coisas, aquele que Hebreus diz que por meio dele foram feitas todas as coisas, aquele que era a palavra de ordem de Deus na criação, e sem ele nada do que foi feito se fez, aquele que é o Rei da glória, travestido de majestade, que brilhou a sua glória diante dos seus discípulos no Monte Tabor, ao ponto deles ficarem horrorizados, porque eles viram a glória como do unigênito do Pai, o Deus encarnado, cheio de poder e majestade. Ele faz a pergunta de um servo, para quem? Para um cego mendigo: que queres que eu te faça? Mas existe um segundo contexto, irmãos, dessa pergunta, que nós precisamos compreender bem, para a gente concluir essa passagem belíssima. O primeiro contexto é o contexto da passagem em si. É um contexto que aponta para o próprio Jesus Cristo como o Messias sofredor e o servo que serviu a humanidade. Mas o segundo contexto, irmãos, eu chamo de contexto cultural. Por quê? Porque naquele tempo, irmãos, o judaísmo tinha como um dos pilares a esmola. Até hoje, o Islã tem esse pilar. Até hoje, os muçulmanos têm esse pilar na sua religião islâmica, que é a esmola. O judaísmo também tinha nos tempos de Jesus. Ou seja, para você ser um homem religioso e para cumprir as suas obrigações para com Deus e com a sociedade, você tinha que dar esmola. E quem era o alvo da esmola que esses homens davam? Os mendigos, os pobres, os miseráveis. Alguém chegou a dizer que os pobres nos tempos de Jesus eram pessoas que serviam a sociedade. Por quê? Porque se não há pobre, se não há mendigo, vai dar esmola para quem? Então, alguns dizem que eles funcionavam como servidores públicos da religião. Está entendendo? E aí, irmão, sabe o que acontecia? Eles ficavam aonde? Eles ficavam nas praças. Eles ficavam nas portas das sinagogas. Eles ficavam em lugares públicos. Para quê? Para que os religiosos pudessem cumprir o seu papel da religião. E quando eles viam esses mendigos, eles logo enfiavam a mão no bolso. Por quê? Porque cada mendigo de Jerusalém e da cidade da Palestina tinha um mote, ou seja, uma palavra de ordem. Pastor, o que eles diziam? Dê uma esmola para Deus. Essa era a palavra do mendigo. Dê uma esmola para Deus. E aí, irmãos, um pilar do judaísmo era a esmola. Então, aqueles judeus, querendo ser reconhecidos por todos como homens piedosos, olha bem, o que eles faziam? Eles enfiavam a mão no bolso, irmãos, e davam a esmola. E quando eles davam a esmola para o mendigo era obrigado a se levantar em voz alta, agradecer aquele homem e abençoar aquele homem na frente de todo mundo, inclusive falando a quantia que ele deu. E aí, irmãos, imagina, aquele religioso ficava cheio de si, porque ele pensava assim: veja como eu sou bom, os olhares estão todos para mim, eu estou cumprindo a religião direitinho. Isso era tão sério na época, irmãos, que até no Sermão do Monte Jesus introduziu isso lá. Se você abrir no Sermão do Monte, não precisa agora não para a gente ganhar tempo, no capítulo 6, a partir do verso 4, Jesus diz assim: quando deres esmola, sua mão direita não saiba o que é a tua mão esquerda, e não faça como os hipócritas, que dão as esmolas nas praças e nas sinagogas, esperando serem vistos pelos homens. Sabe o que Jesus diz lá? Não toque trombeta quando você der a sua esmola. Por quê? Porque eles faziam isso. Trombeta significa que ele proclamava para todo mundo como é que ele estava cumprindo bem a religião. E aí, irmãos, agora pasmem, existiam muitos mendigos naquela época de Jerusalém que tinham muito dinheiro.
Eram prestadores de serviço da religião. E muitos mendigos se travestiam de mendigos para quê? Dê uma esmola para Deus. E aí, irmãos, caía dinheiro no bolso desses mendigos. Agora preste atenção uma coisa: se o sujeito era cego e mendigo, é pós-graduado. Mendigo já era bom, porque mendigo já atraía a religião. Agora, cego mendigo, puxa, esse agora é o cara, porque se eu der esmola para esse sujeito, eu vou ficar bem na fita com Deus. Em outras palavras, mendigo na época de Jesus era uma profissão rentável, viu? Você conhece algum mendigo assim? Pois eu já conheci. Mendigo profissional. O sujeito tinha várias pessoas para ele nas ruas de Belo Horizonte, fazendo mendicância, e ele morava num casão, num bairro rico lá em Belo Horizonte. Por quê? Porque ele vivia da mendicância de outras pessoas. Assim era a mendicância nos dias de Jesus. Mendigo profissional. Agora você imagina, querido, que esse é o contexto cultural da pergunta de Jesus. Aí eu fico maravilhado, sabe por quê? Porque o primeiro contexto remete a Cristo, e a obra que Ele fez, e o dom que Ele veio trazer para mim e para você do serviço. Mas a segunda pergunta remete ao homem. Quando Ele chega perto de Bartimeu e diz assim: escuta, o que queres que eu te faça? Entendeu agora? Primeiro, Ele está mostrando para os seus discípulos e para mim e para você, que o Filho do Homem é um servo, e Ele serve o pequenino da casa. Essa é a natureza do reinado messiânico do nosso Deus, e deveria ser a natureza dos seus discípulos, o serviço humilde ao pequenino. Mas quando Ele pergunta: que queres que eu te faça? Se você olhar a cultura da época, Ele está dizendo aqui o seguinte: está preparado para sair da mendicância? Está preparado para agora começar a trabalhar? Porque era um problema social, irmãos. Mendigo naquela época não tinha credencial nenhum para trabalho. Se ele ficasse curado de alguma enfermidade ou da sua mendicância, ele tinha uma vida difícil pela frente. Por quê? Porque ninguém ia dar trabalho para ele. Ele preferia ficar na mendicância. Veja, irmãos, que a pergunta de Jesus agora encheu-se de sentido, não encheu? Ele chega perto desse homem e diz assim: escuta aqui, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Você realmente quer sair dessa vida de mendicância ou não? Porque olha, seguir a mim tem outras implicações. Você está disposto? Mas ele estava. Pastor, por que o senhor pensa que ele estava? Por duas razões. Primeiro, quando ele ouve o chamado de Jesus, ele lança de si a capa. Isso significa, querido, que antes dele chegar a Jesus e escutar a palavra, no seu coração ele já tinha deliberadamente pensado em deixar a mendicância e a cegueira, mesmo se com isso ele pudesse ganhar muito dinheiro. Aí eu fico pensando numa coisa, irmãos. Muitas vezes seguir Jesus vai fazer você perder algumas coisas ilícitas que você tem, viu? É ou não é? Muitas vezes seguir Jesus vai fazer você parar de dar cheque sem fundo, nota fiscal fria, ganhar propina dos outros, ganhar dinheiro ilícito por baixo dos panos, enganar as pessoas para levar vantagem, viver à mercê daquilo que é legal, espoliando as pessoas para se dar bem. Agora você entende a pergunta de Jesus para Bartimeu? Bartimeu, você está preparado para sair dessa vida de mendicância e ganhar dinheiro fácil e largar isso tudo para trás e começar a me seguir? Queres ser curado? Mas Bartimeu, irmãos, ele é uma bênção. Versículo de número 51. Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Em outras palavras, estou pronto. Já larguei a capa. Ele poderia ter dito isso: já larguei até a capa. Senhor, estou pronto para começar uma nova vida. Eu acho que nas entrelinhas assim, ele deve ter dito para Jesus assim:
eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que a minha vida agora vai ser difícil. Eu sei que talvez eu não vá ganhar o dinheiro fácil que eu ganho com a religião. Mas eu estou disposto. Eu estou disposto a te ver. E aí, irmãos, o texto termina dizendo o seguinte: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E o texto diz que imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Eu quero concluir, irmãos, dizendo a vocês o seguinte: a pergunta de Jesus a Bartimeu, ela nos remete hoje, no século 21, a duas situações. Primeiro, a pergunta de Jesus a Bartimeu nos remete à condição que o homem se encontra sem Cristo. Por quê? Porque todos nós sabemos que a cegueira física, nos evangelhos e também no Velho Testamento, é um símbolo da cegueira espiritual. A gente sabe, querido, pela própria boca do Senhor Jesus, que o cego é aquele que não consegue enxergar a realidade de Deus, de Cristo e da sua palavra. É por isso que Jesus lá no Evangelho de João diz: eu sou a luz do mundo, todo aquele que me segue nunca mais andará nas trevas. E a pergunta de Jesus a Bartimeu, irmãos, nos remete primeiramente à condição primordial do homem sem Deus. O homem vive nas sombras, o homem vive na ignorância, o homem vive, querido, vendo uma realidade sombria. Por quê? Porque ele é cego espiritualmente. Ele não consegue enxergar a verdadeira luz que, como pregou o Hernandes aqui, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Não, ele é cego para Deus, ele é cego para Cristo, ele é cego para a palavra de Deus. Essa é a figura bíblica para o homem cego fisicamente. Ele aponta para o cego espiritual. O apóstolo Paulo diz que esse homem vive tateando no escuro. Olha que imagem bonita. Ele vive nas sombras. É como o mito da caverna de Platão, quando ele escreveu a República, mostrando a condição do homem. Ele nasceu na caverna, ele nunca deixou a caverna. A única realidade que ele conhece são as sombras, que a realidade externa batem no fundo da caverna, e ele vê aqueles contornos difusos. É tudo que ele conhece, ele só conhece aquilo. Ele viveu a vida inteira ali, ele não conhece nada mais fora da caverna. Aquela é a realidade dele, ele vive nas sombras. Mas ele se esquece que fora da caverna há luz, fora da caverna há beleza, há aromas, há cheiros, há cores. Fora da caverna, querido, há uma realidade diferente da dele, ofuscante, maravilhosa, perfeita, clara, cheirosa, bela, como Deus fez todas as coisas. Mas essa realidade está fora da caverna, um mundo de beleza, e um mundo que se abre com a intervenção de Jesus. Veja, querido, que a pergunta de Jesus a Bartimeu nos remete a essa condição humana sem Cristo, o homem das cavernas, escuro, vendo de forma equivocada a vida e não conseguindo enxergar a beleza e a claridade que há na criação gloriosa de Deus a partir de Jesus Cristo. Há um texto árabe, irmãos, dessa resposta do cego para Jesus, que quando eu estudei alguns anos atrás esse texto, me encantou. Esse texto árabe, o manuscrito árabe desse texto, a resposta de Jesus, do cego a Jesus, no versículo 51, está aí na sua Bíblia, está assim, quer ver? Mestre,
que eu torne a ver. Mas esse manuscrito árabe, ele acrescenta alguma coisa a essa resposta que eu penso, que à luz desse texto e ao ensino desse texto, é mais completo. Pastor, o que esse manuscrito em árabe diz com respeito a essa resposta de Bartimeu? Olha o que ele responde para Jesus: Mestre, deixa-me receber a minha visão, para eu poder vê-lo primeiro. Não é bonito? Mestre, deixa-me receber a minha visão, para eu poder vê-lo primeiro. Bartimeu era cego, mas agora, irmãos, teve os seus olhos abertos. E quando os seus olhos foram abertos, ele viu a bendita face de Cristo. E com a face de Cristo, ele viu o mundo inteiro. Pastor, o que significa isso? Nós só enxergamos a maravilhosa realidade de Deus, desse mundo maravilhoso, fora da caverna, quando enxergamos primeiro a Cristo, e a partir dele, todas as coisas. Amém? Mas eu quero concluir. Pastor, qual é a segunda situação que essa pergunta de Jesus nos remete? Ela nos remete, irmãos, em segundo lugar, à natureza do discípulo de Cristo. O que queres que eu te faça? É a pergunta do servo. E Jesus foi o servo. E ele nos deu o exemplo, para que assim como ele fez, vós façais uns aos outros. Não foi isso que ele ensinou no lava-pés? Portanto, querido, notem a beleza da construção do texto. Eu era cego, vivia na caverna. O mundo para mim era difuso, era estranho, era cheio de contornos, era um mundo de sombras. Eu nasci na caverna. A caverna era a única realidade que eu tinha, não conhecia outra. Eu não sabia que lá fora tinha um mundo maravilhoso, um mundo de aromas, um mundo de cores, um mundo de beleza. Assim é o homem sem Cristo. Ele pensa que enxerga, mas ele é cego. Ele pensa que conhece, mas é ignorante. Ele pensa que vê, mas ele não vê. Ele vê contornos. Ele vê uma realidade esquisita, maculada, doentia. Assim éramos nós. Assim era eu, até meus 28 anos. Vivia na caverna e achava que conhecia o mundo. Assim foi com Bartimeu. Mas os olhos foram abertos. E quando nós enxergamos a Cristo, nós enxergamos agora a beleza desse mundo e nós podemos glorificar o nosso Salvador. Mas sabe o que o texto diz no verso 52? E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Veja que o encontro de Cristo com Bartimeu, irmãos, em primeiro lugar nos remete a essa condição funesta do ser humano sem Cristo, mas que se abre para uma nova realidade a partir da intervenção de Jesus. Mas o texto, finalizando, também se remete à natureza do discípulo. Seus olhos foram abertos? Vocês já conseguiram ver a beleza de Cristo? Vocês já compreenderam quem Ele é? Vocês agora conhecem o mundo e a beleza desse mundo de cores, de aromas, de perfume, como Deus fez as coisas perfeitas. Você consegue ver agora a realidade ao invés do contorno? Consigo. Ok. Então agora eu preciso que você imite o seu mestre, porque ele veio não para ser servido, mas para servir. Essa é a natureza do discípulo.
Cristo nos chama para sermos servos dele, e servos uns dos outros, para a glória do nome de Jesus. Jesus ensinou os seus discípulos, irmãos, a grandeza da humildade e o poder do serviço, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que queres que eu te faça? Mestre, eu quero que o Senhor abra os meus olhos, para eu poder te ver, porque se eu te ver, todas as outras coisas se abrirão diante de mim, e eu quero te seguir, tendo um espírito de servo, servindo ao Senhor, servindo os irmãos, servindo a tua igreja, como Cristo serve. Amém? Quero convidá-la a se colocar em pé. Quero orar por você nessa noite. Que coisa gloriosa. Talvez você entrou aqui nessa noite e ainda não teve um encontro com Cristo. Talvez você entrou aqui nessa noite na escuridão. Talvez você nessa noite ainda é um habitante da caverna. Talvez você nessa noite é como o cego Bartimeu. Não fisicamente, por favor. Você está enxergando bem, mas são sombras. A realidade verdadeira você não conhece. Tudo que você conhece é o que você vive na caverna. Conflitos, problemas, brigas, facções, disenções, pecado, tragédia e todo tipo de impiedade. Esse é o homem na caverna. Mas quem sabe nessa noite Jesus possa abrir os seus olhos e você possa vê-lo em primeiro lugar, e você possa contemplar a beleza do seu Redentor, e você possa contemplar a beleza de Cristo. Quando você abrir os seus olhos e ver a Cristo em primeiro lugar, você tem um canal agora preciso para ver todas as coisas. Quem sabe nessa noite você quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e quer sair definitivamente da caverna para uma realidade muito melhor, muito maior, muito mais esplendorosa que Deus criou para você. Mas você ainda é cego. Mas nessa noite Cristo pode abrir os seus olhos para que você veja. Amém? Reconheçam como Senhor e Salvador da sua vida. Vá a Ele, e Ele está pronto para abrir os seus olhos e você reconhecê-lo. E reconhecendo a Cristo, o mundo inteiro se abre. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, por favor. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Quero te agradecer por Jesus Cristo, porque hoje Ele tem aberto os olhos de muitas pessoas. E quem sabe nessa noite, Senhor, Ele tem aberto os olhos de pessoas que aqui dentro estão. Faz isso, Senhor, nessa noite. Livra-nos da escuridão. Livra-nos, ó Deus, da ignorância, da cegueira. Livra-nos, ó Deus, de vivermos aprisionados numa realidade opressora, da qual nós nascemos e estamos irremediavelmente perdidos nela. Estende a tua mão, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos te ver. Porque se isso acontecer, Senhor, a nossa vida é transformada. Se isso acontecer, a nossa condição é mudada. Se isso acontecer, nós nos tornaremos agora discípulos do Senhor, servos do Senhor e servos da tua casa.
Ajuda, Senhor, nessa noite, ao Senhor arrancar da escuridão aqueles que o Senhor mesmo escolheu fazer isso. E que nessa noite, sobre a ministração da Tua palavra, o Teu Espírito Santo possa abrir os olhos daqueles que ainda vivem na caverna, presos, enclausurados, numa realidade difícil e opressa. Liberta o Senhor nessa noite, manifesta a Tua luz nessa noite, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor abra os olhos daqueles que ainda estão cegos para a beleza do Senhor e para as coisas que o Senhor criou desse mundo.